Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. E nessa manhã, dando continuidade à nossa série sobre promessas de Jesus, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para que, de fato, seja algo dos céus para a sua vida, para esse momento no qual você está vivendo. E o texto que eu quero usar como referência para nós nesta manhã é a promessa de Cristo Jesus registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia, seja no formato analógico, seja no formato digital. No primeiro dos Evangelhos, Mateus, lá no capítulo 17, eu faço a leitura do versículo de número 20. O texto será projetado para que você também possa acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 17, verso de número 20. Jesus está aqui reunido com seus discípulos, conversando com eles, é mais um desses encontros ministeriais de Jesus. E ele está situado dentro de um contexto que mais adiante eu compartilharei com vocês. Mas o que nos conta aí, o verso de número 20, é que nesse diálogo de Jesus com seus discípulos, ele se dirige a eles e diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Que Deus nos abençoe por intermédio e pela instrumentalidade do seu Espírito com a sua viva e eficaz palavra nesta manhã. A fé de vocês é pequena. E eu lhes digo em verdade que se vocês tiverem fé como o tamanho de um grão de mostarda, era o menor elemento conhecido à época, Jesus disse: vocês poderão olhar para esse monte e dizer: sai daqui para lá, e nada lhe será impossível. Todos, eu acredito que na trajetória cristã, especialmente de leitura do texto sagrado, já lemos e recitamos inúmeras vezes esse texto. E este é um daqueles textos que com muita facilidade pode ser mal interpretado. Já temos aprendido aqui e sido constantemente lembrados do perigo que é lermos a palavra de Deus de forma literal. Porque se nós olharmos para essas palavras de Cristo Jesus de forma literal, nós vamos acreditar que Jesus está fazendo aqui uma referência a uma declaração direcionada a uma montanha concreta, a uma montanha física. É como se alguém estivesse diante do Pão de Açúcar e dissesse o seguinte: saia daqui para o Corcovado. E o monte então começasse a se deslocar e fosse para o Corcovado. Óbvio que não é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Por isso precisamos contextualizar. Por isso precisamos entender em que momento da história essas palavras são ditas, a quem são direcionadas, qual o propósito por detrás. Para que não incorramos no erro de, numa leitura precipitada, superficial, interpretarmos de forma literal. Quando Jesus, por exemplo, diz aqui: olha, nada lhe será impossível, ele não está aqui nos autorizando a pensar que tudo está debaixo da nossa vontade. Porque se nada nos é impossível, basta desejar, basta querer, basta declarar. Essa ideia, vez por outra, dita por aí, é uma neurose de fé.
na verdade, nem é fé, é fanatismo. Porque o fanatismo, ele é irmão gêmeo do ateísmo. Porque se por um lado o ateísmo é negar tudo, por outro lado o fanatismo é dizer sim para tudo, de forma a não ser regido por uma consciência que discerne entre o que é certo e o que é errado. E o Senhor nunca nos chamou ao fanatismo, o Senhor sempre nos chamou à confiança. E o contexto do texto, aí a importância de entendermos em que momento são ditas essas palavras, mostra isso. Poucos versos antes, trouxeram um menino a Jesus que sofria terrivelmente. E os discípulos se colocaram diante do menino e tentaram ajudá-lo. E o resultado foi ineficiência. Não obtiveram êxito na sua proposta de curar o menino. E quando Jesus vê aquela cena dos seus discípulos tentando salvar o menino, libertá-lo da dor, e percebe que não há êxito, não há sucesso, Jesus, de forma desapontada, olha para eles e diz: até quando eu terei que suportar essa incredulidade de vocês? Vocês estão comigo há tempos, e vocês não entenderam até agora. Há uma reação de Cristo Jesus a essa postura dos seus discípulos, a ponto dele acrescentar: se vocês tiverem fé do tamanho do menor elemento que a gente conhece, terão condições e capacidade, poder de dizer a este monte: saia daqui para lá, e nada lhe será impossível. A pergunta aqui é: nada? Que nada? Que monte? Qual era o real problema nesse contexto aqui? O real problema era que os discípulos estavam expostos. Eles tentaram curar, eles tentaram libertar aquele garoto da sua dor e não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque por detrás de todo o milagre, de todo o sobrenatural de Cristo Jesus, há um propósito. Grava isso no seu coração. Por detrás de todo o milagre, de todo o sobrenatural de Deus, há a glorificação de Deus. Há a revelação da fé, a manifestação da graça de Deus, a manifestação da misericórdia do céu sobre a vida daquela pessoa. O sobrenatural em Cristo, nos discípulos, no povo de Deus, nunca foi espetáculo. Por isso ele deixa claro: vocês não vão sair por aí removendo montanhas físicas, concretas, rochosas. A promessa é relativa, a promessa aqui não é absoluta. Nada do que vocês desejam no coração de vocês será alcançado se não for para a glória de Deus. Importa que nós diminuamos e que Ele cresça. É tudo por Ele, para a glória dEle. O problema dos discípulos, e olha, nós estamos falando dos discípulos. O problema dos discípulos foi a motivação. Jesus está perguntando para eles, em outras palavras: qual o objetivo por detrás dessa ação de vocês? Vocês estão querendo criar um palco? Vocês estão querendo mostrar poder? Vocês estão querendo dizer o quê? Que vocês são os preferidos de Deus? Que vocês têm uma intimidade maior com Deus? O ensino é claro. Tudo que não tiver o propósito de glorificar a Deus, não terá garantia da fé. Agora, se for com o propósito de honrar a Deus, de exaltar a Deus, de manifestar toda a glória a Deus, por menor que seja essa fé, assim
de se manifestar o extraordinário e o sobrenatural. Então, a primeira verdade que a gente precisa trazer à tona deste texto para os nossos corações é essa: Deus deseja realizar grandes coisas por meio de nós, mas sempre para a glória dele, para a glória do nome dele. Segunda verdade é que a obra que Deus realiza não se realiza com mecanismos naturais. A obra que Deus realiza é realizada por elementos espirituais. Jesus diz aqui, esse tipo só pode ser vencido com espiritualidade. Para nós lidarmos com as questões espirituais, nós não podemos nos esquecer disso, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Há uma dimensão que nos orbita, que está ao nosso redor, que é uma dimensão espiritual. E nós não podemos nos esquecer disso, por mais que não consigamos vê-la, ela se apresenta diante de nós o tempo todo. E para lidarmos com essa circunstância, com essa dimensão, nós precisamos estar em comunhão com Deus. E para isso é necessário arrependimento. Para isso é necessário humildade. Para isso é necessário vida de oração. Sabe, você se colocar no seu quarto de portas fechadas e ali rasgar a sua alma diante de Deus com o propósito de usufruir da presença de Deus, de ser enchido, preenchido, repleta da presença de Deus. Com o coração rendido, com a disposição de obedecer, de guardar no coração os mandamentos de Deus para não pecar contra Deus. Levantar dali com a disposição de viver a vida com abundância, com toda a sua dimensão, largura, preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. É só assim que vamos conseguir trafegar pela vida e obter sucesso, uma bem-aventurança, uma trajetória marcada por alegria e por paz, não por força, não por violência, mas por conta da presença suave, marcante e poderosa de Deus nas nossas vidas. O que quero não é sacrifício, mas é um coração contrito, rendido. Esse é o desejo de Deus para nós. E a terceira verdade que aparece logo depois é quando Jesus anuncia a sua morte e ressurreição nos versos 22 e 23, quando ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. Olha tudo o que Jesus está dizendo aqui. E olha a postura dos discípulos. Os discípulos se agarraram apenas à expressão morte. Então, com o coração repleto de tristeza, sem compreender o todo, Jesus fala de morte, mas Jesus está ali transmitindo uma mensagem central que é de vitória. A morte virá, mas eu vencerei a morte, porque eu ressuscitarei. Mas estão os discípulos agarrados apenas à morte. Jesus está anunciando a vitória, Jesus está anunciando a ressurreição. Quando nós estamos desconectados de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, a gente tem a tendência de só ouvir fragmentos. Nós perdemos a capacidade, a habilidade espiritual de entender o todo. E aqui a gente chega exatamente ao ponto central da mensagem. Porque as montanhas às quais Jesus Cristo está aqui se referindo, não são as montanhas de pedra, são as montanhas do coração. Porque os piores montes não são aqueles que estão diante de nós. Os piores montes são aqueles que estão dentro de nós. E a primeira montanha que Cristo quer remover de dentro de nós é a nossa tendência para o mal. O desejo de constantemente buscar aquilo que não agrada o coração de Deus. Essa nossa inclinação para fazer coisa errada. Essa nossa teimosia de ficar brincando com o pecado como se o pecado fosse algo inofensivo.
nós só conseguimos vencer essa montanha do mal, da injustiça, do pecado que nos toma porque faz parte da nossa identidade. Nós somos pecadores. A única maneira de lidarmos com essa montanha é sermos domados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito vem e coloca em nós um cabresto e começa a guiar a nossa vida, direcionar os nossos passos pelas veredas da justiça, para que, por amor ao nome de Deus, nós possamos viver uma vida que agrade o coração de Deus. Porque a nossa tendência é para o mal, é para a vingança, é para a injustiça. A nossa postura sempre é regida pelo lex talionis, pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas aqueles que são alcançados pela graça de Deus, e nós cantamos isso aqui, Jane, aqueles que foram alcançados pela fé, que foram renovados na sua essência, esses declaram santo, 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 mas esses vivem com uma postura santa diante daquele que é santo, santo, santo. Vive intimidade com esse Deus, com a palavra desse Deus, quebrantado, quebrantada, buscando viver, tentando ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, consciente de que nós andamos constantemente nele nós nos movemos, nele nós vivemos, e com a motivação de agradar sempre o coração dele. Por isso Jesus diz, se queremos vencer essa montanha que nos marca na nossa essência, pela nossa tendência de sempre procurar fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, mesmo que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos ordenar a esse monte, saia daqui, e ele imediatamente sairá. Essas montanhas são muito mais difíceis de serem rompidas do que a nossa tentativa, por vezes infantil, de acreditar que o desejo de Cristo Jesus é que a gente vá movendo montanhas rochosas daqui para lá. Outra enorme montanha, ainda mais difícil de mover do que qualquer montanha concreta e rochosa, é a montanha das mágoas e dos rancores. Essa montanha paralisa. Essa montanha nos faz duvidar. Essa montanha nos faz desconfiar. São sentimentos que se acumulam até esmagar a nossa alma. São pessoas tomadas por sentimentos que vão sobrecarregando a alma e vão como que se percebessem incapazes de transpor esses sentimentos. O problema é que quem vive preso às feridas do passado, quem vive o tempo todo cutucando essas feridas que nunca cicatrizam, são pessoas dominadas pela inveja, pessoas dominadas pelos ciúmes, pessoas regidas por sentimentos que não têm qualquer tipo de fundamentação na pessoa de Cristo Jesus. Pessoas marcadas pelo desejo da vingança. Andar pela vida com essa montanha alicerçada sobre as nossas almas é não sair do lugar. E aí vem Jesus e diz, só a fé verdadeira, sustentada pela pessoa do Espírito Santo de Deus em nós, é capaz de mover essa montanha e fazer brotar em nós, como cantamos, rios de água viva, rios de perdão, rios de graça, rios de recomeço, que nos habilite a andar de forma leve e bela pela vida, leve e bela pela vida. Outra montanha que se torna um corcovado imenso dentro de nós é a montanha do medo e da insegurança. Essa tendência humana nossa de duvidar, de não confiar,
de trafegar pela vida constantemente inseguros. E essa conduta nos leva, muitas vezes, sem nos apercebermos disso, a uma jornada de cobiça, a uma jornada de ganância. Porque as pessoas que carregam um abismo dentro de si, esse abismo nominado aqui como medo e como insegurança, essas pessoas acham que sempre precisam de mais, ter mais, ser mais, como se acumulando mais, como se tentando ser algo para as outras pessoas fossem verdadeiramente preencher o vazio que tem dentro de si. Dostoiévski disse que há dentro de nós um vazio que nada pode preencher, senão a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Só Cristo é capaz de mover essa montanha, para que então nele consigamos encontrar a paz que excede todo o entendimento, para que nele então possamos viver uma vida repleta de contentamento, ser contente com o que temos, ser satisfeito com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Porque enquanto andamos pela vida simplesmente no anseio, no desejo daquilo que ainda está lá no futuro, a gente perde a alegria do presente, de usufruir com gratidão aquilo que nós temos aqui e agora. Armadilhas satânicas que fazem com que percamos a alegria, o prazer de viver a vida. A vida que é marcada por significado e por valor naquilo que o dinheiro não compra, naquilo que a gente não pega. A gente sabe disso. As melhores memórias que carregamos nos nossos corações não são memórias atreladas às coisas, atreladas ao dinheiro. As memórias que nos marcam, que fizeram real diferença na nossa vida, que nos impactaram por dentro, são memórias ligadas a pessoas, a sentimentos, a cuidados, a amor, a alegria, a paz. É isso que preenche a nossa vida e nos faz, aí sim, viver de forma grata, alegre, satisfeita, a vida que Deus tem nos dado. Mas existe ainda uma outra montanha que a gente precisa discernir e remover de dentro de nós, que é a montanha do engano espiritual. E essa talvez seja a mais sutil. Porque essa montanha, vez por outra, se apresenta como zelo, com aquela aparência de piedade, até marcada por manifestações que nos impressionam. No entanto, por trás de sua aparência, esses movimentos de engano, sorrateiros, que vez por outra se apresentam diante de nós, têm a tendência de nos afastar da simplicidade do Evangelho, da pureza daquilo que Cristo entregou para nós na sua palavra. A Bíblia nos orienta, lá em 1 João, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. O chamado aqui não é à desconfiança, o chamado aqui é ao discernimento. Nós precisamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vem em nome de Deus e que não tem identidade nenhuma com a pessoa de Deus. O critério nunca foi a intensidade da experiência. O critério dado por Jesus e por Deus sempre foi a fidelidade à palavra de Deus. É o que está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regra, de conduta, de fé. É o nosso gabarito de postura. É através da Bíblia que vamos identificar se aquilo procede mesmo de Deus ou não. Temos muitas pessoas recém-chegadas à Igreja Casa Viva. Nós somos uma igreja batista, histórica, filiada à Convenção Batista Brasileira,
regida por uma doutrina bíblica. Nós cremos em Deus, na triunidade divina, na soberania de Cristo Jesus, na eficiência total e suficiência total das Escrituras. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso. Nós cremos que o nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que o nosso coração e que a nossa mente alcança. Nós cremos em milagres, sim. Já vimos alguns acontecerem aqui entre nós. Cremos, sobretudo, no poder transformador do Espírito Santo de Deus em nós. Porque é por isso que estamos aqui. A nossa missão como igreja é gerar transformação espiritual. Alguém que está andando na Casa Viva há 6 meses, há 1 ano, tem que estar melhor do que estava quando chegou aqui. Porque está em contato com a Bíblia, com o povo de Deus, nos ambientes discipuladores, sendo cuidado, sendo alcançado pela ministração real e genuína da palavra de Deus. Nós cremos nisso, em manifestações maravilhosas dos céus entre nós, mas cujo objetivo é glorificar a Deus. E como temos percebido a glória de Deus entre nós? A glória de Deus entre nós. Porque são manifestações que trazem edificação à igreja. É por isso que somos dotados do dom do Espírito. Não para que sejamos exaltados, glorificados, não, mas para que, por meio das nossas vidas, a igreja de Cristo Jesus seja cuidada. A fé seja cada vez mais enraizada em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai nos advertir em Efésios. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de pessoas que nos induzem ao erro. Não permita, em nome de Jesus, que propostas paralelas tentem desviar você e o seu coração da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Nós decidimos ser uma igreja simples. Nós optamos por ser uma igreja arredia a uma parafernália de paradigmas, de movimentos que não se identificam genuinamente com a centralidade das Sagradas Escrituras. Agora, nós não abrimos mão de ser uma igreja profunda, biblicamente alicerçada na palavra de Deus, que tem o objetivo sempre e sempre será de revelar Deus onde nós estamos. Por isso que quando você chegou aqui, você se sentiu amado, cuidado, acolhido, servido, porque nós somos família de Deus. Nós não somos um templo feito por mãos, não. Essa daqui não é a igreja do pastor Daniel, a igreja do pastor Ranilson, a igreja do pastor Alecrim, não. Isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o pastor dessa igreja, é nele que nós alicerçamos tudo aquilo que fazemos, é para Ele, por Ele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver naquilo que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus. Então a nossa segurança não está e não pode estar em experiências extraordinárias. A nossa segurança tem que estar na palavra viva e eficaz, que são as Sagradas Escrituras, escrita, viva, mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, que divide a alma e o espírito. É nela que nós devemos reger a nossa vida. A nossa vitória não depende de manifestações espetaculares. A nossa vitória está marcada na cruz do Calvário, em Jesus, que disse aos seus discípulos: eu vou morrer, mas eu vencerei a morte. A morte não tem a última palavra nas nossas vidas, não. A última palavra nas nossas vidas é ressuscitação. Nós vamos fechar os nossos olhos aqui e nós imediatamente os abriremos na presença do Pai. Essa é a vitória que temos garantida na pessoa de Cristo Jesus. Vencida está a morte e o seu agrião. Nele nós somos mais do que vencedores. É nele, com Ele.
Essas são as montanhas que habitam o nosso coração e que precisamos voltar os nossos olhares para dentro de nós mesmos e identificá-las. A montanha do pecado, da maldade, da tendência para o erro. A montanha do rancor, dos sentimentos desprovidos da marca da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A montanha do medo que nos paralisa, que nos petrifica. Não, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar andando, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós precisamos crer nisso e afastar, explodir a montanha do engano, que vem de forma sorrateira, como raposas, tentando macular aquilo que de forma linda, maravilhosa, Deus tem buscado realizar em nós, entre nós e através de nós. Quem está aqui desde o início sabe disso. A Casa Viva é sonho de Deus. Isso aqui não tem a ver com absolutamente nada humano. Esse prédio, esse local, o que Deus está fazendo aqui é uma mostra clara do cuidado dEle, da bondosa mão dEle sobre as nossas vidas. Porque, humanamente falando, nós estávamos lá ainda sentados como 6 pessoas tomando café ao redor de uma mesa. Mas Deus o tempo todo foi dizendo para nós, não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Vão, porque eu estou adiante. Vão, porque eu estou adiante. Vão, porque eu estou adiante. E Deus está adiante. Essa obra é dele, vai continuar crescendo para a glória dele, porque o que Deus deseja fazer é abençoar Itaipava, é mudar Petrópolis, é marcar o Rio de Janeiro com a luz do céu sobre as trevas, com um sal, com um estilo de vida, de postura, de gente que transforma os ambientes onde estão sem palavra alguma, simplesmente porque chegaram e ali exalaram um bom perfume do Espírito Santo de Deus. Deus deseja que a sua casa seja um pedaço do céu sobre a face da terra. Deus deseja cuidar do coração dos seus filhos. Deus deseja marcar o seu futuro, o futuro da sua casa, com alegria, com paz, com prosperidade espiritual. É isso que Deus deseja fazer. É isso que Ele promete para nós. Então, se você está carregando no seu coração alguma dessas montanhas que parece agora intransponível para você, eu quero dizer para você o seguinte: é pela fé que nós vencemos. É pela fé que a gente vence o mal, é pela fé que a gente vence o rancor, é pela fé que a gente vence o medo, é pela fé em Cristo Jesus que a gente vence o engano. E é exatamente aqui que a promessa de Cristo Jesus ganha vida. Por quê? Porque se vocês tiverem fé como de tamanho de um grão de mostarda, vocês olharão para dentro de vocês e dirão: saia daqui, monte, saia daqui. Pare de me impedir de viver os sonhos de Deus para mim. Saia daqui rancor, saia daqui maldade, saia daqui engano, saia daqui medo. Saia. E sairá. Por quê? Porque para a glória de Deus, para o seu bem, para que você seja um instrumento de edificação para a igreja de Cristo Jesus, nada lhe será impossível. Então a pergunta é: qual montanha você tem carregado? O que tem sugado as suas forças, a sua identidade? Você é filho amado, filha amada de Deus. Coloque isso no seu coração. Deus te ama. Deus te ama. Deus demonstrou o seu amor para com você quando Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para você, por você. Ele tem cuidado de você. Os planos dele são de paz para você, são de alegria para você, são de prosperidade espiritual para você. Você não é fruto do acaso, da reunião dos planetas, das estrelas, da numerologia. Não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há uma imago Dei, uma imagem de Deus em você. Você foi criado para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas você precisa se perguntar: qual parece maior do que a sua identidade? Qual montanha parece maior do que a sua liberdade? Olhe para essa montanha agora e diga em nome de Jesus: saia. Saia. Agora, talvez você já tenha tentado sozinho, talvez você esteja frustrado ou frustrada porque você não conseguiu tirar isso de dentro de você. Mas hoje Jesus está te dando essa boa notícia: nenhuma montanha resiste ao poder da fé em Cristo Jesus. Ao poder da fé em Cristo Jesus.
Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero clamar em nome de Jesus esse poder capaz de mover montanhas de dentro de nós. E abrir espaço para que Deus entre e faça manifestar em nós a sua boa, a sua perfeita, a sua agradável vontade. É isso que nós precisamos buscar. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para nós. Agora, se a vontade é de Deus para nós, onde que a gente encontra essa vontade? É em Deus. É na presença de Deus. É em intimidade com Deus. Então, aí onde você se encontra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos apenas para que você tenha esse tempo de conexão do seu coração, da sua mente com Deus. Seja justo consigo, seja verdadeiro consigo. Seja honesta consigo. Olhe para dentro de você e veja o que precisa ser retirado daí. E diga: Deus, eu quero viver e experimentar os bons planos que o Senhor tem para mim. Para o meu casamento, para a minha casa, para o meu lar, para a vida dos meus filhos. Eu não quero ser tomado ou tomada pelas marcas do pecado, pela presença da maldade, não. Eu quero que a minha vida seja testemunha do teu amor, do teu poder, das marcas do teu Espírito Santo na minha vida. Se há uma montanha de rancor, de ódio, de desejo de vingança, de ciúme, algo que você tem carregado durante tempos na sua vida e que está te ferindo, está te machucando, está maculando a sua alma, diga agora: Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que essa montanha saia de diante de mim, saia de dentro de mim. E peça a Deus: eu quero ser alcançado pelo teu perdão, e se for necessário que eu conceda perdão, que a manifestação do teu amor em mim me habilite então a conceder perdão a quem me feriu, a quem me machucou. Porque essa é a maior prova da presença do Senhor na minha vida. Agora, se a sua montanha é o medo, a angústia, síndromes do pânico, que estão te deixando paralisado, paralisada, coloque isso diante de Deus e diga: Deus, eu quero sair daqui encorajado e fortalecida pelo poder do teu Espírito Santo. Porque eu sei que com o Senhor eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Nada nessa vida, nem na vida que está por vir, nem coisas do presente ou do futuro, nem anjos, nem potestades, nem altura, profundidade, largura, comprimento, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu quero tomar posse desse amor, dessas verdades, dessas promessas, e quero lançar para bem distante de mim. Ó Deus, exploda essa montanha do medo, para que eu saia daqui fortalecido e fortalecida, encare a vida como ela é, certo que com o Senhor eu já sou mais do que vencedor e vencedora. Eu quero andar pela vida de mãos dadas com o Senhor. E se a sua montanha tem sido a do engano, se você tem percebido o seu coração sendo atraído, levado por manifestações, por movimentos que levam o nome de Deus, mas que genuinamente não estão em consonância com a palavra de Deus, diga: Deus, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero receber discernimento espiritual dos céus para identificar e perceber onde o Senhor está, o que o Senhor está fazendo, para que então eu me ajunte àquilo que o Senhor está realizando. Porque para mim é um privilégio, e esse é o desejo do meu coração: ajudar o Senhor a estender o teu reino sobre a face da terra.
Esse é o propósito para a minha vida, ó Deus. Pai, os teus filhos e filhas estão rendidos em oração diante do Senhor. E como é bom saber que o Senhor nos ouve, que a tua boa mão acolhe aquilo que é exposto dos mais profundos do nosso coração e da nossa alma. E o Senhor faz isso com misericórdia, com graça. E é por isso que eu clamo em nome de Jesus, que o teu Espírito, que é santo, perfeito, acolha, abrace cada um dos seus filhos nessa hora. E diante de suas manifestações, de suas orações, de seus clamores, de suas angústias, dores, medos, sentimentos, agonias, o Senhor vá trocando essas vestes por vestes de paz, de alegria, de contentamento, de felicidade, de firmeza, segurança. Que o Senhor vá realizando essa obra sobrenatural de transformação de nós, de nossa mente, de nosso coração, para que nos sintamos carregados por Ti, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, e tenhamos o nosso coração tomado pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por Tua paz que excede o entendimento, por Tua vontade boa, perfeita e agradável, ó Deus, é isso que desejamos, ser encharcados e tomados pela beleza da Tua santidade. Queremos ser encontrados como filhos e filhas que agradam o coração do Senhor. O que desejamos é que o Senhor cresça e que diminuamos para que o Teu santo nome seja glorificado através das nossas vidas. Para tanto nos ajude, para que a nossa carne não sobreponha o Espírito do Senhor, para que a nossa vontade não anule a vontade do Senhor, não. Nós queremos viver os planos do Senhor, os desígnios do Senhor, os sonhos que o Senhor tem para nós. Por isso nós nos consagramos, nós nos rendemos, nós nos arrependemos, nós clamamos por perdão, por cura, por libertação. Ó Deus, vá operando, realizando o Teu bom querer sobre cada um de nós, para que a igreja que é do Senhor seja sempre protegida pelo Espírito do Senhor, que aqui prevaleça para sempre, sempre a vontade do Senhor. O que desejamos como liderança espiritual, como servos, servas, homens, mulheres, filhos e filhas do Senhor, é ver a Tua igreja crescendo para a glória do Teu santo nome, para que através dessa comunidade de fé, de homens e mulheres marcados pela transformação que só o Senhor pode realizar em nós, outras vidas sejam transformadas, ambientes sejam transformados, Itaipava conheça da alegria do Senhor, da esperança no Senhor. É isso, por isso que estamos aqui. Portanto, Deus, guia os nossos passos, os nossos corações, dá-nos discernimento espiritual, para que habilitados, rendidos e dependentes possamos viver os Teus sonhos para este tempo, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.